Ele realmente acreditava que ele poderia, e aquilo era como se... Sabe como se fosse o objetivo de vida? Domar a leoa. Seria o principal erro, assim, né? Não ter diagnosticado ele antes? Às vezes tivesse diagnosticado ele antes... Me parece, por exemplo, totalmente. Porque, assim, tudo bem que os quadros de esquizofrenia que começam mais cedo são mais graves. Talvez a mãe tivesse um diagnóstico tardio, porque a esquizofrenia, ela é um transtorno grave, mas quanto mais cedo ela aparece, maior a gravidade. Também ou não? Não, maior a gravidade e pior o prognóstico. Mas quanto mais cedo você trata, melhor o prognóstico. Ela vai escalando, no caso? Vai só piorando? Sem tratamento... Entendi. Não vai melhorar. Pode ser a vida de uma pessoa com esquizofrenia, mais bem tratada, assim, né? Medicada, no caso? Pode ser bem razoável. Isso que eu tô falando, a gente evoluiu muito nessa questão do tratamento. O problema, como tratar alguém, porque eu acho que tem um laudo aí de uma outra juíza que solta ele depois que o juiz tinha determinado que ele fosse encaminhado a um hospital de custódia, que não tinha, porque aí a defensoria colocou que, olha, nós adoraríamos cumprir a lei, só que não existe mais esse hospital na Paraíba. Então, ela falou que ela, né? Aí ele vai e joga, eu acho que a pedra lá o paralelepípedo, no carro dos policiais. Isso, aí ele teve a audiência de custódia no dia 25 de novembro, e ele foi liberado, né, com liberdade... Ele teve a liberdade provisória e ele foi encaminhado para o CAPS, para o tratamento compulsório. Completamente ao contrário ao entendimento do juiz Rodrigo, que havia enfatizado a gravidade do caso do Gerson. O resultado, né, o Gerson de novo, ele foi liberado... O que é CAPS compulsório? Porque o CAPS não tem lugar para abrigar alguém que precisa... de tratamento integral. O CAPS não abre sábado e domingo. E o CAPS, você pega a medicação. Sim, mas como que ele vai ter, né, a consciência de tomar essa medicação? Agora não tem aquilo. Como. A gente pensando na lei antimanicomial, antes era um depósito de pessoas, era desumano. E hoje é pessoa sem teto, sem... Os dois é ruim, né? Existe uma gama de pacientes hoje no Brasil. São quadros diferentes, né? Mas são doenças graves, psicóticas e crônicas. Às vezes seria um erro o sistema tratar isso todo mundo igual, de certa forma? Acho que sim. Teria que ter tipo uma gravidade, por exemplo, até isso de quem tem internamento, tem que ter uma internação, né? Tem que ter essa internação, caso contrário, ele pode vir a cometer contra a vida de outras pessoas, contra a dele mesmo, no caso. Com certeza. Por exemplo, ele corria risco da vida dele, sim, e a gente viu, né? Como se findou a situação. Mas ele também botava outras pessoas em risco. Sim. Porque jogar um paralelepípedo numa viatura, uma né? viatura... Se pega no policial, né? Se pega no policial. Na cabeça. Se pega em alguém até chegar essa viatura... Assim, é um paralelepípedo, não estamos falando de... Uma pedra já seria muito. Sim. Mas um paralelepípedo é uma coisa... É uma arma. É um caso a se pensar, né? Igual, por exemplo, se o zoológico fosse diferente, não fosse 6 metros, um muro, fosse um portão, alguma coisa, ele ter a confiança de que ele vai domar aquele leão, ele abre a porta do leão pro leão ir pra fora, né? Então ele não consegue, o leão pega ele e pega outras pessoas também, né? Poderia. Se não, me parece que o espaço lá é muito mudado, assim. Porque para ele penetrar, ele teve que... Cerca, muro... escalar aquilo é um coqueiro, eu acho? Eu não sei. Eu acho que era um coqueiro, porque era muito alto. Não era uma árvore comum. Sim. Não era uma árvore comum. E, de novo, aquilo que você falou, hora nenhuma ele hesitou em voltar. Não, ele foi, né? A leoa veio vindo, olhou para ele, qualquer pessoa... Olha só, voltaria. Qualquer pessoa que estivesse em sua sã consciência... ia ter medo, ia despertar o instinto mais primitivo do ser humano, que é defesa. Entendi. Ia tentar subir, ele poderia até ser morto, porque ele ia tentar subir e não conseguir. Mas ele ia tentar. Ele não tentou em momento nenhum. Isso mostra a gravidade do estado de consciência do caso do Gerson. Porque, olha só, qualquer pessoa, existe no cérebro o sistema
de defesa, de alerta, que você pode até olhar aquilo e falar assim, tá, vou lá. Quantas vezes pessoas fazem assim, eu vou saltar de asa delta, de paraquedas. Quando chega lá, trava e não vai. E não vai. Porque o sistema do medo trava a pessoa. De novo, né? Ele não foi travado em nenhum momento, ele não fez nenhum movimento de retorno. Como o cérebro dele, ele age diferente por conta da esquizofrenia, Mas isso é a doença. Não mandou o sinal pra ele. Isso é a doença. Agora, Ali é uma bioquímica diferente. Ele realmente acreditava que ele poderia, e aquilo era como se... Sabe como se fosse o objetivo de vida? Domar a leoa ou o leão. E se a gente pegar aqui, por exemplo, né, no caso do Gerson, desde os 7 anos tem os primeiros registros dele, que foi, olha, ele teve acompanhamento médico desde muito cedo, provavelmente identificação de atraso intelectual e comportamento desorganizado. Aí, aos 10 anos, 2016, o primeiro contato com o conselho tutelar após ser encontrado sozinho na rodovia, que foi o que a gente falou. Ele tinha 8 anos e a conselheira Verônica começou a acompanhar ele. Aí, na idade de 10 anos a 17, de 2016 a 23, o período de recolhimento institucional, acompanhamento por conselho tutelar, verificação de comportamento disruptivo, mas sem diagnóstico formal psiquiátrico, né? E 2023... Com 17 anos, foi o primeiro laudo psiquiátrico formal. O psiquiatra diagnosticou ele, abre aspas, retardo mental com transtorno de conduta. Recomendação atenção integral e regime integral. Aí, com os 18 anos, de 24 a 25, ele teve múltiplas prisões, foi para o sistema socioeducativo, internações no Hospital Ulisses, Pernambuco, HUP. HUP? HUP, Hospital... Ulisses, né? Hospital Ulisses, Pernambuco. Tá. Em Recife, em outubro de 2025, 2 episódios, dia 16 e dia 26, que foi o que a gente falou, que ele foi encaminhado para o CAPS de João Pessoa, e a diretora relata uma dificuldade que ele tinha em aderir ao tratamento. Mas é tão loucura isso, porque a gente não fala em dificuldade, não é como resistência ao tratamento, que às vezes a gente tem, né? É impossibilidade de entender a importância do tratamento. De entender o contexto de tudo, né? Quando o juiz fala, ele não consegue, ele é inimputável, ele não consegue entender o que ele faz, né? Então, eu acho que falar que ele não tinha boa vontade com o tratamento ou de não ter frequência é muito difícil, porque com o quadro dele... Era impossível. Se ele tivesse sido submetido a um tratamento, primeiro, tinha que ser a internação primeiro. Da internação, ele só podia sair quando já tivesse um sistema medicamentoso testado, aprovado e eficiente. Teve até um termo que você falou quando a gente estava começando, que é que a esquizofrenia ela pode causar a ausência anosognosia, né? Que nome difícil. Zoonognosia. Isso. Tá, que é essa incapacidade de ter noção do seu diagnóstico. Isso. Então, pra ele não tinha nada, né? Então, como é que ele vai tomar um remédio se ele não tem nada, né? Exatamente. É complicado, né, Bia? E pra gente deixar o inverso aqui, né, pra gente finalizar, qual mensagem você deixa pra quem tá de casa, pra quem, né, se tocou com essa matéria, com essa Eu situação acho do que a Gerson? gente tem que começar a exigir alternativas para que não somos contra a lei antimanicomial, mas o que fazer com pessoas que definitivamente precisam de hospitais, moradias, que tem uma estrutura, porque elas não têm condições de se cuidar. Quem cuida, né? Porque, assim, o Gerson não tinha quem cuidasse dele. Então não é nem sobre a leoa, o zoológico, nem sobre o Gerson. Você vê que depois me parece que a leoa ficou em teste para ver se ela tinha algum problema de raiva, de estresse. Não teve alteração. Ela teve um comportamento natural. De um animal frente a uma invasão de um território. Ninguém tinha entrado por ali. Ninguém. E o Gerson, de novo, né, não tinha consciência que ele estava fazendo. Porque ele não teve um único gesto de sobrevivência, de hesitação.
Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.